Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada, todo mundo? Primeiro, eu vou apresentar para vocês o nosso cronograma de aula, tá? A nossa disciplina é Biossegurança nas Ações de Enfermagem. Ela iniciou semana passada. Hoje é a nossa primeira aula ao vivo, né, dia 13. E ela vai até o dia 3/5, tá? A duração da disciplina é de 30 horas. Hoje é a nossa primeira aula, certo? Amanhã, dia 14/5, já está disponível, já vai estar disponível, já postei a atividade lá no AVA para vocês, tá? E aí, como que vai funcionar? Eu postei uma atividade, tipo, dia 14/4, ela vai ficar disponível para vocês responder até a próxima atividade, tá? Então, sigam esse cronograma aqui que vocês não terão problema. Então, a primeira, atividade 1, do dia 14 ao dia 16, e aí no dia 16 eu já vou disponibilizar a atividade 2, tá? Que vai ficar disponível até o dia 21. Dia 21 já vai estar disponível a atividade 3, tá? Então, vai funcionar dessa forma. Então, a atividade 2, do dia 16 ao dia 21, e aí no dia 19 nós teremos aula ao vivo novamente, tá? A atividade 3, disponível do dia 21/5 até o dia 28. E aí, no dia 27, nós temos outra aula ao vivo, tá? No dia 28 ao dia 3, vai ficar disponível a atividade 4, e a prova final é do dia 30/5 ao dia 3, aqui tá errado, é dia 3/6, tá? Do próximo mês, do 6 de junho. A recuperação do dia 4/6, eu vou mudar isso aqui, tá? Ao dia 6/6, tá bom? Eu vou alterar o cronograma e posto lá no AVA para vocês. Então, a nossa matéria, ela vai até o dia 3, tá? E depois eu disponibilizo a recuperação para quem ficar. Mas, se Deus quiser, ninguém vai ficar de recuperação. Alguma dúvida, gente, sobre o cronograma? Vou alterar ele e vou deixar disponível, tá? Então, aí, qualquer coisa, vocês voltem aos cronogramas. Mas eu sempre vou colocar lá no grupo quando uma atividade estiver para encerrar, tá? Eu deixo o aviso. Vou compartilhar com vocês agora os nossos conteúdos para a gente dar início, tá? Então, como eu disse, né, a nossa disciplina é Biossegurança nas Ações de Enfermagem, tá? É uma disciplina de 30 horas. E ela vai tratar um pouquinho realmente sobre segurança, né, nas ações de enfermagem, né? O que a enfermagem faz para evitar, né, o risco de contaminação, o risco de infecção, tá? Nas unidades hospitalares, na atenção básica. Então, a gente tem alguns conteúdos aí para a gente ver, tá? A disciplina é de 30 horas. Então, para começar, eu trouxe aqui a definição, tá? De biossegurança na enfermagem. O que é isso, tá? A biossegurança, ela é um conjunto de normas. Eita, pera um pouquinho.
Então, a biossegurança na enfermagem, ela é um conjunto de normas e de procedimentos que a enfermagem realiza com o objetivo, né, que visa prevenir e reduzir o risco de doenças e acidentes, tá? Então, a biossegurança são normas, né, que são aplicadas, né? A gente tem o POP. POP são manuais que estão instituídos pelas instituições. Quando vocês forem para estágio, vocês vão ter um contato a mais. Mas POP é um documento onde todos os procedimentos que a enfermagem realiza vai estar no POP, tá? Descrevendo como que vai realizar, quais são os materiais utilizados, tá? Então, o POP é um conjunto de normas, né? Faz parte dessas normas que vai ajudar, né, na biossegurança. Além dos POPs, o que mais que a gente tem, né? A gente tem várias diretrizes, tem uma da Anvisa que se chama NR32, que a gente vai fazer uma atividade somente sobre ela, tá? Vamos falar sobre ela na aula de hoje também. Mas a NR32, que é uma norma da Anvisa, ela vai tratar realmente sobre biossegurança na enfermagem, sobre os procedimentos realizados, né, na enfermagem pelos profissionais de saúde para evitar, né, as infecções hospitalares, tá? Então, a gente vai ver sobre ela depois. A biossegurança, né, ela é fundamental para proteger os profissionais e os pacientes, tá? Por quê? Como que é isso, né? Se eu, como profissional, não tomo as medidas, né, de biossegurança correta, eu posso transmitir, né, doenças tanto para os outros profissionais da minha equipe e também para os outros pacientes. Eu posso gerar uma contaminação de paciente em paciente, tá? Então, a medida, né, de biossegurança que a gente toma vai ser fundamental para proteger tanto a equipe com quem que a gente está trabalhando e os pacientes, tá? Se a gente tem um profissional que é descuidado, ele pode adquirir uma infecção e passar para os outros profissionais, tá? Então, por isso é importante que a gente saiba quais são as medidas de biossegurança, tá? Então, as medidas de biossegurança, ela vai abranger práticas de higiene, tá? Práticas de higiene, de lavagem das mãos, tá? O uso de EPIs e procedimentos adequados, tá? O uso de EPI a gente sabe, né? O uso de máscara, de luva quando realizar uma punção. E procedimentos adequados. Existem alguns procedimentos que a gente toma, no caso, para evitar essas contaminações no ambiente hospitalar, tá? O quarto privativo, por exemplo, é um desses procedimentos que a gente utiliza. Se houver, né, algum paciente, por exemplo, com tuberculose, né, desses procedimentos que a gente realiza é separar, né, os pacientes em quarto privativo, porque a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa. Então, a gente não pode deixar paciente com tuberculose junto com outra doença, tá? Então, a gente sempre vai separar. Então, são várias medidas, né, de biossegurança que a gente abrange, né, que a gente realiza para reduzir, né, o risco de infecções, tá? De doenças e acidentes e infecções, tá bom? Conseguiram compreender? Alguma dúvida, gente? Vocês podem parar a aula que eu explico novamente, tá? Eu trouxe aqui agora os objetivos da biossegurança, tá? Quais são os objetivos? O primeiro objetivo é a prevenção de infecções, tá?
as medidas, né, de biossegurança, como o uso de EPIs e práticas de higiene, são cruciais para prevenir a propagação de infecções, garantindo ambiente mais seguro. Então, esse é um dos, né, objetivos da biossegurança, que é a prevenção de infecções na unidade hospitalar e aonde você trabalha. Então, a enfermagem ela vai vir com práticas, medidas de biossegurança, tá? Uso de EPI, lavagem das mãos, tá? Que vão, né, são práticas que vai reduzir o risco de infecção e tornar o ambiente onde você trabalha mais seguro, tá? Tanto para os profissionais que trabalham, né, quanto para os pacientes, evitando uma contaminação, tá? Então, esse é um dos objetivos. O segundo objetivo, proteção da equipe e dos pacientes, tá? O investimento em biossegurança é também um investimento na proteção dos profissionais e dos pacientes, pois diminui drasticamente o risco de contaminação e promove um ambiente mais seguro. Então, como eu falei, quando você utiliza das práticas de biossegurança, você também protege os profissionais que trabalham com você, tá? Quais são as medidas de biossegurança, né? Se eu tenho um paciente, né, que está com uma suspeita de uma tuberculose, eu entro no quarto do paciente totalmente, né, com a máscara N95, totalmente vestido, tá? Para prevenir a infecção, tanto para os outros profissionais quanto para os outros pacientes, tá? Então, são todas as medidas que a gente realizar. O terceiro, controle de riscos biológicos. O que são riscos biológicos, gente? Os riscos biológicos são todas as doenças, né, que são transmitidas por meio de bactérias, vírus, tá? Então, a gente vai fazer esse controle, o controle de riscos biológicos, tá? Controle, né, das bactérias e vírus. A biossegurança controla efetivamente os riscos biológicos, mitigando, né, diminuindo a disseminação dos agentes patogênicos, evitando surtos de doenças. Então, quando a enfermagem faz esse controle com as práticas corretas, né, de higiene das mãos, realizar asepsias, são várias práticas que a gente vai realizar, a gente consegue fazer esse controle de riscos biológicos, tá? Diminuindo, então, esses agentes, né, patogênicos, bactérias, tudo aquilo que pode causar a doença e vai evitar surtos, né? Surtos de doenças. Então, esse também é um dos objetivos da biossegurança. Pessoal, vocês já estão aí no terceiro módulo, então vocês já viram, né, sobre a lavagem das mãos. Acredito que vocês tiveram, né, aula prática sobre isso, né? E é fundamental, né? Uma das práticas importantíssimas para a prevenção de infecções, né? Uma das principais medidas de biossegurança é a lavagem das mãos, tá? Um outro ponto, né? Uma outra medida é o uso dos EPIs. O que é EPI? Eu acredito que vocês já tenham estudado também um pouquinho sobre isso. EPI significa equipamento de proteção individual, tá? Então, também é importante que o profissional use todos os EPIs, tá? Luvas, touca,
máscara, jaleco, que ele esteja, né, devidamente com os EPIs para evitar infecções, né? São medidas de biossegurança que o profissional de enfermagem sempre deve estar atento e tomar, tá bom? O que acontece? Com o tempo, o passar dos tempos, né, que o profissional vai atuando, ele vai sentindo ali, se sentindo mais seguro, né, e ele deixa, né, de usar os EPIs, ele começa a fazer a punção sem a luva, por exemplo, porque ele acha mais fácil fazer uma coleta de sangue, uma punção do paciente sem a luva. E é uma coisa, né, que a gente, quanto profissional, não pode deixar de fazer, tá? Não pode deixar de usar os equipamentos adequados na realização dos procedimentos, porque isso vai evitar, né? É uma medida de biossegurança que vai evitar infecções, contaminações, tá? No ambiente hospitalar. Então, o uso de EPI é muito importante, tá? Então, a biossegurança engloba medidas de proteção, divididas em equipamento de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, tá? Então, a biossegurança ela vai englobar essas medidas, tá? Que vai visar a segurança dos profissionais e dos pacientes no ambiente hospitalar. Quais são os EPIs, né? Acho que vocês já saibam, já tenham visto. EPIs são as luvas, que vai proteger contra os materiais alergênicos e irritantes, tá? Respiradores, essa parte aqui é mais para quem trabalha, né, com substâncias tóxicas, tá? Os óculos, que vão proteger contra os materiais químicos infecciosos. Jalecos e sapatos apropriados, tá? Sapatos apropriados, eles devem ser fechados, tá? Para proteger, né, os pés dos perigos no ambiente hospitalar, tá bom? Então, sapato fechado, jaleco, luva, tudo que é carne no laboratório sempre implica com vocês, tá bom? Então, tem que ser assim. Quais são os equipamentos de proteção coletiva, tá? Que vai ajudar nas medidas de biossegurança. Equipamentos de proteção coletiva, tá? Então, aqui eu trouxe cabina de segurança biológica. O que é essa cabine? Vocês já viram, né, nos ambientes de pesquisa, são uma cabine que eles utilizam, porque eles utilizam nas pesquisas. Você tem muitas bactérias que eles precisam isolar, então é uma cabine de proteção para impedir, né, que esses agentes, né, passem para outro lugar, tá? Então ela vai isolar esses agentes biológicos. Eu não trouxe foto aqui para vocês, mas a autoclave, que ela esteriliza instrumentos hospitalares por calor úmido sob pressão. A autoclave é essa daqui, tá? A autoclave ela fica na central de materiais de esterilização, na CME, no centro cirúrgico, tá? Então, quando vocês forem para estágio, no centro cirúrgico, vocês vão ver a autoclave, tá? Que ela vai ali, né, evitar não, ela vai destruir, né, as bactérias presentes nos materiais e vai tornar o material estéril, tá? Então, é isso que a autoclave faz.
Lava-olhos. Esse equipamento aqui eu achei bem interessante, por isso eu trouxe para vocês, que eu não conheci. Mas eu fui pesquisar e ele é utilizado muito em indústrias, tá? Quando você tem um contato com materiais irritantes nos olhos, você vem aqui e lava os olhos, tá? Então, é um equipamento de proteção coletiva, de emergência ocular, caso você, né, se contamine os seus olhos com alguma substância. Extintores de incêndio, o kit de primeiros socorros que está disponível nos hospitais, centros de emergência, também é considerado o EPC, tá? Equipamento de proteção coletiva. E a caixa de pérfuro cortante, o Descarpex, tá? É considerado também um equipamento de proteção coletiva, onde nós descartamos todos os pérfuros cortantes, né, que nós utilizamos na prática. Pessoal, vamos lá em sequência, né? É necessário a conscientização dos profissionais de saúde sobre a necessidade de usar EPIs e aderir às medidas de biossegurança, tá? Então, como eu disse, hoje os profissionais, né, você vai em alguns hospitais, eles realizam, né, a punção sem luva. É raro você ver um profissional que se preocupa com isso, de realizar, né, uma punção, uma coleta de sangue, que faz a lavagem das mãos antes de realizar o procedimento, calça suas luvas, né, que toma as medidas necessárias para evitar uma infecção. É muito complicado porque é difícil mesmo, tá? A gente vê profissionais hoje que não higienizam as mãos, que fazem a punção sem luva por conta de sentirem melhor a veia, e aí não se preocupa com essas medidas de biossegurança, tá? Lavagem das mãos, uso de EPIs, certo? Então, é necessário que haja uma conscientização desses profissionais, tá? Eles devem ser capacitados, né, pela direção do hospital onde trabalha. A gente tem até o nosso conselho, que pode também atuar nisso, né, falando, trazendo palestras sobre medidas de biossegurança, tá? E adotar uma postura preventiva para evitar a exposição a riscos biológicos, tá? Então, os profissionais devem adotar essa postura, né, de não achar que não vai acontecer com ele, né, e aí acontece dele se expor a riscos biológicos. Por exemplo, quando o profissional vai fazer uma punção sem utilizar a luva, e ele acaba se furando, né, se contaminando com o sangue do paciente, tá? Então, pode acontecer. Então, a gente tem que trabalhar com a postura, né, de evitar, né, de evitar esses riscos, né? Como a gente evita? Tomando as medidas, né, necessárias, lavagem das mãos, as medidas de biossegurança, uso de EPI, tá? Pessoal, alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá conseguindo compreender? Tá muito rápido? Se estiver muito rápido, eu vou mais devagar também, tá? Então, eu trouxe aqui agora os tipos de riscos, né, na biossegurança. Quais são os riscos que os profissionais, né, eles estão expostos, tá bom? O risco
na verdade, ela é uma combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão, tá? Ou um agravo de saúde, causado por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou a exigência da atividade de trabalho e da severidade da lesão ou do agravo, tá? Então, o risco, na verdade, os riscos, né, eles são a possibilidade de acontecer uma lesão ou um agravo, tá? É um risco, uma possibilidade. E aí a gente tem vários tipos de riscos. A gente tem um risco biológico, risco químico, tá? Que vai diferenciar cada um deles. Eles são causados por um evento perigoso, né? Onde o profissional tem essa exposição faz essa exposição, né, a um perigo ou algum agente nocivo, tá, na atividade de trabalho onde ele está atuando, tá? Quais são, então, os tipos de risco? Essas definições aqui, elas estão lá na NR32, que eu já comentei com vocês, né? A NR32, ela não traz, né, medidas de biossegurança para as outras áreas, tá? Ela é apenas para a área da saúde, tá? Ela é direcionada para os profissionais de saúde. E aí, lá na NR32, a gente vai fazer depois uma atividade somente sobre a NR32. Eu vou disponibilizar ela no AVA, tá? E aí vai ter uma atividade somente sobre ela, sobre a NR32, tá? Esses riscos, eles estão lá na NR, tá bom? Risco biológico, tá? É o primeiro tipo de risco. A gente já falou sobre ele na aula de hoje, tá? Ele é causado pela proximidade, provocado pela proximidade com micro-organismos capazes de causar bactéria, tá? Então, essa é a definição de risco biológico lá na NR32, tá? Que vai ser todos os micro-organismos, bactérias, vírus, que vão ser capazes de provocar as bactérias que o profissional de saúde vai estar exposto, tá? Então, isso é um risco biológico, tá? Então, são bactérias, todos os agentes patogênicos capazes de causar a doença, tá? Então, esse é o risco biológico, tá? O risco químico, tá? Ele é ocasionado pela manipulação dos agentes químicos, como neblinas, poeiras, fumos, vapores, gases, tá? Então, o risco químico para a parte de enfermagem, que a gente mais manipula, tá? É quem for trabalhar no centro cirúrgico, a gente tem algumas substâncias que a gente usa para fazer a esterilização, tá? Então, o quaternário de amônia é um dos produtos que a gente utiliza. Antigamente tinha alguns, né, que eram mais abrasivos, que tinham mais riscos. E aí hoje, por conta de estudos, eles deixaram de ser usados, tá? Então, o risco químico são substâncias químicas que o profissional, né, pode ter contato, tá? Então, é um risco químico. O risco físico, ele é proveniente da exposição a diferentes tipos de energia, tais como umidade, ruído, frio e diferentes tipos de radiação, o risco radiológico, tá? Vocês já viram, né, é, algumas empresas onde você trabalha com ruído, eles fazem um exame antes do profissional começar a trabalhar,
porque o som, né, um som muito alto, ele pode, né, vir a ser, ele é um risco físico, tá? Que pode trazer uma incapacidade, né, na audição do, do profissional, tá? Na enfermagem, quem trabalha no. A gente tem uma exposição que é o raio-x, tá? Então, é um risco radiológico, tá? Que o profissional, ele sempre está entrando dentro da sala para deixar o profissional, né? Deixar um paciente na sala. E aí, esse processo dele entrar e sair é um tipo de risco radiológico, um risco físico, tá? Para a enfermagem, é mais esse. E a gente tem também o risco ergonômico, que surge da relação entre o homem e o trabalho, desencadeado por estresse mental ou físico, ou por consequência, né, de doenças como burnout e distúrbios ortomusculares relacionados ao trabalho, que é a dor, tá? Então, essa aqui é uma definição de risco ergonômico lá da NR32. O risco ergonômico, então, ele vai surgir dessa relação do homem e do trabalho, tá? Hoje, né, porque vários profissionais, né, eles muitas vezes têm mais de um emprego, né, profissionais de enfermagem, eu digo, eles podem, né, vir a desenvolver, né, esse estresse mental e físico, né, pela carga de trabalho, e aí podem desenvolver o burnout que é uma doença, tá? Que é relacionada, né, a esse estresse mental relacionado, né, ao trabalho do profissional, tá? O burnout relacionado a isso. E é uma doença que vem se emergendo, né, na enfermagem por conta da carga de trabalho, dos horários, tá? Do estresse que os profissionais estão sendo submetidos, tá? E o distúrbio ortomuscular relacionado à dor são quando você tem um trabalho onde você faz, né, a dor e a ler, onde você tem muito trabalho repetitivo, tá? Então pode gerar também, tá? Esses distúrbios, tá? Tudo isso é um risco ergonômico, tá? Que está relacionado entre o homem e o trabalho, tá bom? O risco de acidentes, também conhecido como risco mecânico, vem de condições físicas, tecnológicas inadequadas que ameaçam a integridade e a vida dos colaboradores, tá? Então, aqui está relacionado mais à parte mecânica, tá? A parte as condições físicas, as condições em que os profissionais trabalham, tá bom? O profissional, muitas vezes, ele pode trabalhar, por exemplo, num local onde não tem disponibilizado, por exemplo, onde a gestão não disponibiliza para ele é, coisas básicas para ele trabalhar, tá? Então, também pode ser considerado um risco mecânico, não disponibiliza as luvas, o álcool em gel, tá? Você não tem uma parte física da unidade hospitalar adequada para o profissional trabalhar, tá? Então, isso corresponde a um risco mecânico. Então, aqui tá a NR32, tá? A NR32, ela é um pouquinho extensa, tá? Então, ela vai trazer... O que é essa NR, tá? Ela é da Angevisa, tá? Do Ministério do Trabalho, que vai dispor... sobre as medidas de proteção de segurança à saúde dos trabalhadores nos serviços de saúde, tá? Então, essa norma regulamentadora, NR32, ela traz, né, disposições, medidas
para os profissionais de saúde, tá? Para garantir, né, a sua segurança, tá bom? E a diminuição, né, de infecções nos ambientes onde os profissionais trabalham. Ela é para o profissional de saúde, não confundam isso, tá? Se pode ter alguma pergunta na prova ou nas atividades, falando que ela é para profissionais de outras áreas, e na verdade ela é só para os profissionais de saúde, tá bom? Dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e a assistência à saúde em geral, tá? Então, não é só, por exemplo, para quem trabalha no hospital, ela é para todos os profissionais de saúde, para atenção básica também, que vai trabalhar com a promoção de saúde e a assistência de saúde em geral, tá? Então, ela é para todos os profissionais de saúde. SNR 32, a norma regulamentadora, tá? A gente vai falar agora, tá? Sobre os tipos de precaução, tá bom? São 4 tipos, tá bom? Nós temos precaução padrão, precaução por gotículas, por aerosóis e por contato. São 4 tipos, tá? O que é essa precaução, tá? Ela vai prevenir o risco de infecção, tá? Quando o profissional utiliza essas medidas de precaução, vai evitar, né, a contaminação dos profissionais que trabalham com ele e dos outros pacientes também, tá? Então, a primeira é a precaução padrão, tá? O que é essa precaução padrão? A padrão, ela deve ser seguida para todos os pacientes, tá? Então, independente do paciente, você vai, quanto profissional, utilizar a precaução padrão, tá? Para todos, diferente das outras, tá? Que vai ser de acordo com a patologia que o paciente tiver. A padrão, qualquer paciente que tiver, que você for atender, você precisa utilizar ela, tá? Então, é para todos os pacientes, independente se ele tem uma suspeita de infecção ou se não tem. Qual que é a primeira medida de precaução padrão? É a higienização das mãos, tá? A higienização das mãos. Lave com sabonete ou friccione com as mãos no álcool a 70%, tá? Também é uma medida de higienização das mãos. Ou você lava, ou você higieniza com o álcool 70, tá? Se as mãos não tiverem visivelmente sujas. Se tiver suja, o profissional ele precisa fazer a lavagem das mãos com água e a clorexidina, o sabonete, tá? Se não tiver, aí é possível que esse profissional passe somente o álcool 70 nas mãos, tá bom? Quando deve ser feita a higiene das mãos? Antes e após o contato com qualquer paciente, tá? Então, antes do contato e após o contato, é necessário que o profissional realize a higiene das mãos, tá? Não, às vezes nem é necessário que ele faça, né, a lavagem, mas após o procedimento que ele realizou, se não tiver suja, ele pode fazer a fricção com o álcool 70 nas mãos, tá? Então, a lavagem das mãos ela deve ser feita antes e após o contato com qualquer paciente, tá? Após a remoção das luvas e após o contato com sangue e secreções. Teve contato com sangue e secreções, aí você precisa fazer a lavagem das mãos, tá bom? O uso de luvas e avental. É necessário que o profissional use luvas apenas quando houver risco de contato com o sangue, tá? Então, por exemplo, numa punção, você deve realizar. Quando houver, né, o risco de contato com secreções ou membranas e mucosas. Então, quando o profissional
for realizar algum procedimento que tenha contato com sangue, secreção ou membranas de mucosas, ele precisa utilizar luvas, tá? Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retirá-las, né, logo após o uso, higienizando as mãos em seguida, tá? Eu já vi profissional que coloca uma luva ali, aí entra um paciente, faz uma punção. Aí entra outro paciente, faz outra punção e continua com a mesma luva, tá? Então, ele precisa, né, o profissional precisa calçar a luva antes do contato com o paciente e retirá-la depois. E aí, então, fazer, né, a higienização das mãos. A precaução padrão também, que vai ser utilizada para todos os pacientes, inclui também o uso de óculos e máscaras, tá? Então, é necessário que ele use o óculos, máscara ou avental, né, o jaleco, quando houver o risco de contato com sangue ou secreções para proteção de mucosas, olhos, nariz, boca, roupa e superfícies corporais, tá? Então, o uso de jaleco, o uso de máscara, né, vai prevenir, né, essas infecções pelas suas mucosas, do óleo. O óculos vai proteger os olhos e os aventais, tá? Então, a precaução padrão inclui isso: uso de luvas, o avental, que é o jaleco, uso de máscara e o uso do óculos. Além disso, né, vai entrar também o descarte na caixa de pérfuro cortante, tá? Dos materiais contaminados, né? Os materiais apropriados, né? Que você vai colocar, descartar no pérfuro cortante. Quais são esses materiais que a gente descarta no pérfuro? As seringas, as agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las, tá? Acredito que vocês tenham visto isso em aula prática. A gente não pode desconectar a agulha, né, do êmbolo ali, da partezinha, e jogar no pérfuro. A gente já descarta ela sem desconectar e sem reencapar. A gente não pode, de forma alguma, encapar a agulha, reencapá-la, tá? Então, a precaução padrão, a gente vai utilizar para todo paciente que a gente for atender, tá? Então, a gente sempre tem que fazer essa higiene das mãos, uso de luva, uso de avental, uso da touca, uso da máscara, uso do óculos e descartar os materiais contaminados, né, no pérfuro cortante. Tá? Então, essa se chama precaução padrão, que é para todos os pacientes, tá? Independente se você tiver uma suspeita ou não de infecção, tá? Então, todo paciente que você for atender, você precisa utilizar esse tipo de precaução, a padrão, tá? Para todos. Agora, é a precaução por contato, tá? Quais são as indicações? Ela é indicada, né, para infecções, colonização por micro-organismos multiresistentes, como a varicela, tá? A varicela também é conhecida como catapora, tá? Infecções de pele e de tecidos moles, com secreções não contidas em curativos. Então, se você tiver um curativo ali com infecção, com secreção, você também precisa utilizar esse tipo de precaução, que é por contato com o paciente. Impetigo, herpes zoster disseminado ou um paciente que for imunossuprimido, tá? Paciente que tiver alguma doença imuno, a gente precisa também utilizar a precaução por contato. O que vai incluir na precaução por contato, tá? A higienização das mãos, o avental, o uso do jaleco, uso de luvas e o quarto privativo, tá?
Então, usar o avental durante a luva e o avental durante toda a manipulação do paciente. Se você for, né, ter contato com catéteres e sondas, né, uma sonda vesical de demora, por exemplo, você também precisa utilizar, né, a precaução por contato. Sondas, circuitos, os equipamentos ventilatórios, se esse paciente estiver em respiração mecânica, né, se ele estiver no ventilador, você também precisa utilizar, né, esses materiais, né, os equipamentos. Superfícies próximas do leito, então se você for manipular qualquer superfície, né, ter contato com esse paciente, você precisa utilizar precaução por contato, tá? Então, você vai colocar, o profissional precisa colocar esses materiais, né, a luva, o avental, antes do contato com o paciente, tá? Então, eu não vou deixar para colocar quando eu entrar na sala as luvas. Eu já entro no quarto todo vestido, tá? Então, a gente vai colocar antes do contato com o paciente ou com as superfícies e logo após que eu tive o contato, eu vou retirá-las, tá? Higienizando as mãos em seguida, tá? Eu preciso fazer essa higiene das mãos antes do contato com o paciente e após o contato, tá? Quando não houver a disponibilidade de quarto privativo, o que é esse quarto privativo? A gente disponibiliza um quarto apenas, né, para os pacientes que têm essas doenças aqui, varicela, catapora, tá? Quando não houver, né, essa possibilidade, é preciso manter uma distância mínima entre 2 leitos, tá? E essa distância deve ser de 1 metro, tá bom? Hospitais muito grande, você consegue, né, ter um quarto privativo para essas doenças, tá? Normalmente, aqui, né, nos hospitais, a gente tenta fazer, né, essa separação dos pacientes que têm essas doenças, mas nem sempre é possível, tá? Então, se não for possível, tem que manter essa distância mínima entre os leitos, manter o paciente separado um do outro. Os equipamentos que a gente for utilizar, como o termômetro, o esfigo, né, aparelho de medir a pressão, e o esteto, eles devem ser de uso exclusivo do paciente. Nem sempre também isso é possível, tá? Já trabalhei em hospital onde na clínica médica só tinha um, um aparelho de medir a pressão, um esfigo e um esteto, tá? Então, não era possível deixar o esfigo, né, o aparelho de medir a PA apenas para um paciente, porque precisava dele para aferir dos demais, tá? Então, quando for possível, a gente deve deixar esses equipamentos, né, de uso exclusivo do paciente, mas nem sempre é possível, tá? Então, a precaução por contato, ela é para evitar essas doenças transmissíveis por contato, tá? Varicela, infecções de pele, tá bom? A herpes também. Agora, a gente vai falar sobre a precaução por gotículas, tá? Quais são as doenças, né, que são transmitidas por gotículas? A gente tem a hanseníase, que é uma doença que é transmitida por gotícula, tá? A gotícula, como é que a gente vai ver aqui depois? A que é transmitida por aerosóis, tá? A gotícula, ela é mais pequena do que uma aerosol. O aerosol é uma partícula menor, tá? Da respiração do que a gente expele, tá? Então, a gotícula, ela é maior do que o aerosol, tá? Então, quais são as suas indicações para gotícula? Para tipo uma gotinha, tá? As indicações são meninges bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola e também a hanseníase, tá?
que é uma doença que é transmitida por gotículas. Então, quais são, né, essas medidas, né, na precaução por gotícula? A higienização das mãos, o uso de máscara cirúrgica pelo profissional, e se eu precisar fazer o transporte desse paciente, eu também, né, disponibilizo uma máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte. E o quarto privativo, tá? Então, essas são a precaução por gotícula, tá? Então, são transmitidas por essas doenças, lembrando que a hanseníase também é uma doença por precaução, transmitida por gotícula. Quando não houver a disponibilidade do quarto privativo, o paciente deve ser internado com outros que tenham, né, esse mesmo micro-organismo. Então, aqui está uma diferença. No de contato, a gente pode manter uma distância mínima, tá? Tá aqui, ó. A gente pode manter uma distância mínima entre os pacientes. Já na de gotícula, a gente não pode, tá? A gente precisa colocar esse paciente num quarto privativo, ou se não houver a disponibilidade de deixar ele num quarto privativo, sozinho num quarto, você coloca ele, né, com os pacientes que têm as mesmas, né, que estão infectados pelos mesmos micro-organismos. A distância mínima, né, dentre os leitos, daí também deve ser de 1 metro, tá? Quando você for transportar esse paciente, o transporte, né, ele deve ser evitado, tá? Então, você vai evitar o transporte desse paciente, mas muitas vezes não tem como evitar, ele precisa ser transferido para uma outra unidade para receber um tratamento. Então, quando não puder ser evitado, você precisa disponibilizar uma máscara cirúrgica para o paciente, tá? Durante o transporte. Mas quando for necessário, ele deverá usar a máscara cirúrgica durante toda a permanência fora do quarto, tá? Então, um outro exemplo é se você precisar, por exemplo, fazer um raio-x do paciente que tem, né, uma doença transmitida por uma gotícula, tá? Então, durante a permanência do paciente do lado de fora, né, para fazer o raio-x, ele precisa também permanecer com a máscara, tá bom? Se ele for beber água, também, você, né, se tiver um bebedor. O acompanhante também, gente. O acompanhante, por ele estar ali com o paciente, né, ele também tem um risco de desenvolver a doença. Então, você orienta também o acompanhante do paciente que quando ele for, né, sair do quarto, que ele também utilize a máscara cirúrgica, tá? Porque ele tem um risco de desenvolver a doença. Então, esse aqui é o tipo, né, de precaução padrão, tá bom? E por último, nós temos a precaução por aerosol. O aerosol, ele é menor do que a gotícula, tá bom? Quais são as doenças, né, que são utilizadas a precaução padrão, tá? Uma das principais é a tuberculose, tá? No COVID também a gente utilizava essa máscara N95, tá? Então, o profissional, ele já não utiliza, como aqui na precaução por gotícula, a máscara cirúrgica, tá? Na precaução por gotícula, ele usa a máscara cirúrgica. Nossa, tem alguém pedindo para entrar na aula. Na precaução por gotícula, você utiliza, né, a máscara cirúrgica. Já na por aerosol, o profissional precisa utilizar a N95, tá? Que é essa daqui, tá? No COVID também o profissional utilizava essa daqui, tá? A N95, tá? Então, o que abrange, né, a precaução por aerosol?
Primeiro, a higiene das mãos, o uso da máscara PFF2, né, ou também chamada a máscara N95, que é essa azulzinha aqui, que vai ser utilizada pelo profissional. E se você precisar fazer o transporte desse paciente, ele precisa utilizar a máscara cirúrgica, tá? Então, e também o quarto privativo, tá bom? Pessoal, além, né, dessas, né, da máscara, da higiene das mãos, no aerosol você também precisa, né, utilizar as luvas, se você for ter contato com esse paciente, tá bom? O jaleco, não é só a máscara N95, mas também o jaleco, o uso de luvas, tá bom? Se você for ter contato com o paciente. Então, a precaução padrão você vai utilizar também, tá? Higienização das mãos antes do contato com o paciente, usar o óculos, a máscara cirúrgica ou o avental quando não houver disponível, quando houver risco de contato. Então, se eu vou fazer um procedimento num paciente que tem uma tuberculose e eu tenho risco de ter contato com esse paciente, eu também utilizo o avental, tá? Né, que eu posso ter contato com sangues, secreções, tá? E após o procedimento, eu descarto, né, adequadamente os pérfuros cortantes que eu utilizar. Então, na precaução para aerosóis, eu não vou utilizar somente esses, né, esses itens, a higiene das mãos, a N95, a cirúrgica e o quarto privativo. Eu também preciso utilizar das outras, tá? A diferença é que aqui o profissional ele vai usar a N95, porque o aerosol ele é uma partícula bem pequenininha. Se for a máscara cirúrgica que o profissional estiver usando, ela consegue passar por ela, tá? Então, ele precisa utilizar na precaução por aerosol a N95, tá? A gente precisa, né, manter, né, o paciente, por exemplo, se ele tiver com tuberculose, né, e outras doenças também, que são transmitidas por aerosol, em um quarto privativo, tá? Então, isso aqui a gente sempre faz. É uma doença que é transmitida por aerosol, a gente precisa colocar ele num quarto privativo, um quarto só para ele. E uma medida, né, de biossegurança que a gente que vai tomar, que o profissional de enfermagem, né, vai tomar, é quando esse paciente recebe alta do hospital, né, paciente que tem essas doenças, pedir que a limpeza, né, realize a limpeza terminal no quarto do paciente, o quarto onde o paciente ficou internado, tá? E aí vem a limpeza e faz uma limpeza terminal. A gente vai ver durante as aulas os tipos de limpeza, tá? A gente tem limpeza recorrente, a limpeza terminal, que é essa que quando você vai fazer, você limpa o quarto todo, você limpa as paredes, você limpa a mesa, tá? Quem faz isso é o profissional, né, da limpeza. Mas a enfermagem tem que ter esse olhar atento de solicitar a limpeza, né, desse quarto, quando o paciente que tiver, né, a doença, né, que é transmitida, uma doença infecto-contagiosa, pedir que a limpeza faça essa limpeza terminal, tá bom? Então, você precisa também manter, né, o profissional, manter a porta do quarto sempre fechada e colocar a máscara sempre antes de entrar no quarto, tá? Não é depois que você entrou que você vai utilizar a máscara, você sempre vai vestir antes, depois você vai entrar no quarto, tá? Então, quando não houver a disponibilidade de quarto privativo, o paciente ele pode ser internado com outros desde que esteja com o mesmo micro-organismo, tá? Então, se eu tenho 2 pacientes com tuberculose, eu posso colocar os 2 no mesmo quarto, tá? Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não pode dividir o mesmo quarto com outros profissionais de tuberculose.
O que é essa tuberculose resistente? É quando o paciente ele já fez o tratamento e a bactéria, né, que ele tem, ela está resistente aos antibióticos, tá? Então, esse paciente não pode ficar, dividir o quarto com um paciente que tem ali a mesma patologia, tá? Ele não pode, tá? Então, você vai separar os pacientes, tá? Independente, mesmo eles tendo a mesma infecção, eles não podem ficar no mesmo quarto, no mesmo ambiente, tá? No caso da tuberculose resistente, tá? Paciente, então, com tuberculose que não seja resistente, você pode, né, manter 2 pacientes com tuberculose no mesmo quarto sem problema, tá? O transporte do paciente, ele deve ser evitado, como nas outras, tá? Mas quando não for possível evitar esse transporte, né? Se ele for encaminhado para outro hospital, ou se ele precisar fazer algum procedimento ali mesmo dentro do hospital, você precisa oferecer para esse paciente uma máscara cirúrgica. Você não pode deixar que o paciente ele saia da sala sem utilizar a máscara, tá? Então, quando não, o transporte deve ser evitado, mas quando necessário, o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda a permanência ou fora do quarto. Então, se for fazer qualquer procedimento, o paciente precisa utilizar a máscara, tá bom? Pessoal, alguma dúvida na aula de hoje? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tem 21 alunos assistindo. Todo mundo quietinho, todo mundo aprendeu. Pessoal, então eu encerro a aula de hoje, tá? Vou parar a gravação aqui.